Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa 10ª aula de gestão de empresa de serviços. E o que eu separei para a gente fechar com chave de ouro tudo que a gente tratou, todos os temas relevantes que nós tratamos ao longo dessas nossas aulas? A gente quer falar hoje de ética, de comportamento ético. Como que existe a relação entre o indivíduo, os elementos que compõem o ambiente organizacional e o próprio ambiente organizacional. Para isso a gente vai falar do que é o código de ética, qual a aplicabilidade do código de ética e os fatores importantes e relevantes para a implementação desse código. Vem comigo que você vai entender melhor. Vamos imaginar uma situação hipotética onde, na verdade, uma pesquisa feita nos Estados Unidos com estudantes de nível secundário e não nível superior, onde foi perguntado, isso foi em 2018, foi perguntado para esses estudantes o que eles entendiam com relação à cola. E aí 2/3 da amostra disseram que em algum momento da vida acadêmica deles, da vida de estudos, eles colaram na vida. 2/3, vamos guardar essa informação. E aí da mesma forma perguntaram sobre plágio, se eles concordam ou não com a questão de plagiar trabalhos. E 93% julgaram que o plágio não é correto. Ora, se o plágio não é correto, mas você pode colar do seu colega, existe um conflito aí de comportamento. Concorda comigo? A mesma coisa se aplica no que diz respeito à época da declaração de imposto de renda. Todo mundo acha que deve-se agir com rigor, com segurança, dando exemplo, mas na hora de fazer a declaração de imposto de renda, naturalmente força-se uma barra, considera-se alguma questão que vai te beneficiar em detrimento da boa prática lá da declaração do imposto de renda. Não é assim que funciona com os outros? Com a gente nunca, né? Mas com os outros? Pois é. Vamos a um outro exemplo, um terceiro exemplo aí para a gente melhor ilustrar e fortalecer a nossa compreensão. Vamos falar agora de ambiente de trabalho. Imagina um ambiente de trabalho que você, no final do expediente, todo mundo já foi embora, você é o último funcionário, todos os computadores desligados, e na hora que você se levanta, desliga o seu e está indo embora, você vê que tem um computador com a tela acesa. E nesse computador com a tela acesa, tem um determinado texto lá, o aplicativo lá do Word, e nesse texto tem lá o seu nome em destaque. Pergunta-se, você para ler o computador que está escrito num texto que não foi você que produziu, que é um computador do seu chefe, do seu colega, ou você simplesmente desliga o computador ou simplesmente vai embora? Uma pergunta difícil, né? A curiosidade, às vezes, ela é maior do que o próprio comportamento do ser humano. Pois bem, olha o que eu estou compartilhando contigo como resposta na tela. Você não deveria olhar o que está escrito no computador. Você não deveria marretar o que está no imposto de renda. Você não deveria efetuar cola em momento algum para que depois você diga que o comportamento de plágio não é correto, né? Você plagiar um trabalho não é correto. Você cria aí uma dubialidade interpretativa. Por que isso acontece? Isso acontece conforme uma pesquisa feita pelo Randy Cohen, que é um pesquisador de comportamento ético de uma escola americana. Ele diz o seguinte, que nós não deveríamos agir dessa forma, mas a gente age em função de influência de pontos cegos. Nós somos influenciados por nossos pontos cegos morais. E o que são esses pontos cegos morais? É tudo aquilo que é do nosso interesse, mas a gente destaca, exclui todo o histórico, todo o comportamento, todo o costume, todos os hábitos que a gente acumulou ao longo da nossa criação, da nossa história como ser humano, em detrimento daquela situação que você precisa, entre aspas, resolver. Então o problema está nos nossos pontos cegos morais. Vamos entender então um pouco mais
o que não é ponto cego moral. O que não é ponto cego na moral dentro do ambiente corporativo são os princípios, né, as regras profissionais. Todo ambiente corporativo, independentemente de uma empresa pequena, média, grande, ele tem que ter ali elementos, indivíduos que tenham integridade, indivíduos que tenham ali uma apresentação justa. E a apresentação justa aqui não é vestes, não. A apresentação justa aqui é você explanar a sua colocação, quer escrita, quer pessoal, de uma forma correta e embasada em argumentos estudados previamente. Você tem que ter zelo profissional. O zelo profissional é você não julgar de forma leviana, é você diligenciar antes de elaborar ali uma determinada opinião. Você tem que ter confidencialidade, independentemente do ambiente que você esteja inserido, quer numa indústria, quer num comércio, quer numa empresa que presta serviços. A confidencialidade é, em alguns momentos, sim, um fator crítico de crescimento ou perda de recursos por parte da empresa. Você tem que ter uma certa independência, ou seja, a independência aqui não é liberdade de atuação, a independência no que diz respeito aos seus princípios para eliminar os pontos cegos morais. Então você tem que ter aqui uma imparcialidade, independentemente do momento, da pessoa, da ação que você pratique, a imparcialidade e a independência é fator crítico de sucesso, sim. E as abordagens somente com evidências, claro. Isso tudo elimina o nosso ponto cegos morais. E o que isso traduz? Traduz no que a gente está vendo, que é o comportamento ético. E o que é ética? Né? Ética dentro da escola de pesquisa grega, então estudo da deontologia, etc. Não vamos nos prender a isso, vamos trazer a ética para dentro do comportamento de empresa, né? De serviços, que é o nosso objetivo aqui maior. A ética, na verdade, então, é um hábito, é um costume. E olha que coisa interessante. Se você tem um hábito e um costume, entre aspas, errado, de frente ao comportamento da sociedade, você está agindo de forma ética. Existe, então, uma interpretação muito ampla do significado do comportamento ético dentro de empresas, de serviços de uma maneira geral. Porque se toda a cultura da empresa, se ética é cultura, são valores, são hábitos, são costumes, se todos esses elementos juntos são de forma negativa, vou jogar aqui de uma forma muito clara, a iludir um cliente, se beneficiar de uma forma ilícita de uma situação normal de relacionamento, se a cultura da empresa age dessa forma, você se agir dessa forma, dentro do ambiente organizacional, você está sendo ético diante dos costumes e dos códigos estabelecidos por aquele ambiente. Estou falando de uma forma muito clara porque isso é contrário a todas as regras de boa prática e conduta social. Mas aqui a correlação de um ambiente onde marginalizado, né? Marginalizado é aquele que vive à margem da sociedade. Ou seja, dentro do ambiente marginalizado, esses grandes nomes que a gente vê aí, basicamente de apelidos, né, que a polícia corre atrás para prender, eles agem de forma ética dentro daquela comunidade, dentro daquele ambiente, dentro daquele ciclo de relacionamento deles. Não é ético frente a uma realidade, entre aspas, normal, porque o código institucional do bom cidadão é contrário àquele comportamento. Eu acho que você já entendeu, então, que ética são hábitos, são costumes. E o comportamento antiético é justamente aquilo que fere, que contraria uma cultura organizacional, uma cultura de costumes. A gente vê ultimamente um monte de informação, várias situações de opinião pública, que o político X é incorreto, que o empresário Y está propinando, né? E aí você pode perguntar, poxa, se a sociedade ela é politicamente correta,
né? Ela é a precursora das boas práticas entre os cidadãos, por que ainda existem pessoas que ferem, contrariam essas regras, esses códigos fiscalizadores, melhor dizendo? Tudo isso está associado à dificuldade que existe entre a correlação pessoa física, estrutura organizacional pessoa física, e pessoa jurídica, estrutura organizacional pessoa jurídica. Existe aqui um conflito, né? Porque o somatório das pessoas físicas vão dar a pessoa jurídica. Então eu preciso estabelecer uma ferramenta, um sinalizador, uma regra de conduta moral e ética, de hábito, costumes, crenças, valores, assim como a gente aprendeu com nossos pais desde o início. Aqui dentro do ambiente organizacional isso faz-se necessário. E muitas das vezes existem conflitos tendo em vista que o meu hábito, o meu valor, o meu costume moral, ele pode ser diferente daquele hábito, daquele costume, daquela moral, daquela empresa que eu estou trabalhando. Então a empresa ela tem que, vou botar aqui entre aspas, forçar uma barra para me convencer que o dela é melhor. Senão eu sou expurgado dentro daquele ciclo de relacionamento, tendo em vista que ela a maioria das vezes, ela é inflexível com relação aos comportamentos de normas e condutas. Isso tudo a gente traduz nos códigos de éticas corporativos, né? Esses códigos de ética corporativos, grandes empresas, todas elas têm, as médias empresas, as pequenas empresas, elas não têm, mas deveriam ter. Deveriam ter, e aí você tem que ser esse agente multiplicador da criação, da catequese, vamos dizer assim, desses códigos de conduta moral para garantir a alavancagem, o crescimento dos negócios. Aqui o objetivo maior não é mudar a pessoa, o ser humano, pelo simples fato dele mudar e ser moral. É mudar o ser humano, sim, funcionário, colaborador, para melhor colaborar com o plano de negócios, com a alavancagem necessária, usá-lo como uma ferramenta de alavanca para garantir os resultados. É esse o objetivo maior aqui do nosso comportamento. Tem uma máxima que eu compartilho com você, ele diz que o homem é imperfeito, mas ele é perfeccionável através de homologação de comportamentos de normas de conduta. Ou seja, nós somos dóceis, é o que o autor coloca aqui, né, como forma de reflexão. Nós somos possíveis e palpáveis no que diz respeito à mudança dos nossos valores éticos morais. Então, se existem fraudes, se existem crimes acontecendo dentro do ambiente corporativo, contrariando essas boas práticas, significa dizer que a empresa não fez o trabalho dela devido no que diz respeito ao convencimento desse indivíduo às boas práticas de interesse desse ambiente corporativo. Aí você vai me perguntar, é fácil implementar então esses códigos de ética, essas boas práticas? É meio que você seguindo o fluxo. Num processo seletivo, por exemplo, você identificar ali, e a área de recursos humanos faz isso com muita propriedade, é você identificar ali aqueles elementos que têm o mesmo DNA daquele ambiente corporativo. É você identificar no seu fornecedor, no seu cliente, aqueles que tenham o mesmo DNA do seu ambiente corporativo. Esse é fácil de se fazer? Não, porque as relações pessoais elas estão cada vez mais complexas, elas estão cada vez mais digitalizadas, elas estão cada vez mais dinâmicas, e essa captação, vamos dizer assim, dos valores morais do indivíduo, ela torna-se cada vez mais difícil por parte da empresa no que diz respeito a convencer que o bom é aquilo que a empresa conduz e aquilo que a empresa faz. Esse tema é um tema tão interessante e eu acho que ele fecha assim com chave de ouro tudo que a gente tratou até agora, porque isso não nasceu no Brasil, não nasceu numa empresa brasileira.
A Organização Mundial de Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, lá nos anos 2000, ela já vinha institucionalizando dentro das boas práticas elaboradas pelo G8, né, o grupo dos países mais poderosos econômico, financeiramente do mundo, junto ao Banco de Fomento Internacional, lá, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, de estímulo aos países de desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, esses organismos eles propuseram para todo elemento que quisesse captar recurso junto ao Banco de Fomento ou participar de acordos internacionais, precisavam, a partir daquele momento, definir de forma clara os seus códigos de governabilidade, os seus códigos de conduta, a boa governança corporativa dentro do ambiente corporativo. Isso foi meio que uma catequese desde então. Se o Brasil, por exemplo, quisesse acordos internacionais, precisava seguir algumas regras, algumas premissas estabelecidas. Se as empresas brasileiras quisessem captar recursos com um custo mais baixo, naturalmente elas precisavam seguir algumas premissas, e dentre as várias premissas, a definição clara, transparente e ética de um código de comportamento, de um código de conduta, para garantir uma captação de recursos mais barata, maior volume de negociação, maior visibilidade e, consequentemente, maior rentabilidade dos negócios. Isso não ficou por aí. Esse conceito desse organismo internacional, ele foi comprado pelas instituições nacionais e, na mesma época, um pouquinho depois, a Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, isso foi em 2007 aproximadamente, com uma resolução contábil, na verdade, que não nos interessa aqui, que foi a 11638, ela institucionalizou dentre as empresas nacionais o seguinte: a partir de agora, obrigatoriamente, começou pelas instituições financeiras, toda instituição financeira, obrigatoriamente, ela tem que ter um código de regra de conduta moral para quando o seu funcionário entrar nesse ambiente organizacional, ele cumprir. Esse código, então, ele carrega valores, hábitos, costumes dessa instituição financeira. A CVM fez isso não por garantir um ambiente mais confortável. Ela fez isso, a Comissão de Valores Imobiliários, para estar alinhada à OCDE, para que agora o mundo capitalista, onde o capital ele navega com segurança, deva navegar com uma maior segurança. A leitura agora, o mundo está cada vez menor, as relações estão cada vez mais íntimas, e naturalmente, então, esse capital ele precisa conhecer mais o comportamento, o hábito das pessoas que eles se relacionam. Pessoas aqui, entre aspas, as organizações, os governos e todos os órgãos de controle associado. Legal? Existem desafios na implementação, tanto da CVM, quanto da OCDE, quanto das empresas no que diz respeito ao convencimento do ambiente por parte do indivíduo? Claro, né? Até porque indivíduo é indivíduo, empresa é empresa. Então existe aqui um conflito de interesses. O Immanuel Kant, que é um teólogo, né, defensor das teorias de obrigação moral, ele descreve que ética é um sistema de regras absolutas e definidas pelo fato de não estarem sujeitas a exceções. Não estarem sujeitas a exceções. A gente vê um monte de procedimento operacional, né, dentro do ambiente que a gente trabalha. Isso pode, isso é exceção. O ambiente ético, o conceito de moral, ele é inflexível no que diz respeito ao comportamento. Isso é uma teoria bastante interessante que deve ser obrigatoriamente aplicada dentro do ambiente. E isso se multiplica. Esse conceito, o seu exemplo, isso a gente aprendeu até com nossos pais, né? O que você faz de exemplo, ele se multiplica, ele é perceptível. Os stakeholders, na hora que forem
contratar e se relacionar, um fornecedor, por exemplo, que for se relacionar com uma empresa, ele está preocupado se aquela empresa tem cargos sociais de forma adequada, se aquela empresa ela cumpre as regras fiscais, tributárias, sanitárias, ambientais, jurídicas, de forma correta para poder dar uma segurança na relação ali que está nascendo. Todos os stakeholders, então, eles se preocupam com essa boa prática que cada vez mais está presente dentro de um ambiente corporativo. E o ambiente corporativo, ele é um arranjo ordenado, né, de processos de pessoas, né, que interagem ali a todo momento. Nada melhor, então, de que da importância de você ter ali um código para garantir que os processos se fluem de forma correta e que as pessoas que participam desses processos, executando as atividades, elas cumpram as regras de forma pré-estabelecida, de forma muito clara, né? E aí você vai me perguntar quais são os fatores críticos de sucesso, então, para que dê tudo certo entre esse convencimento, eu estou botando aqui entre aspas, da empresa junto aos seus funcionários. As diretrizes serem claras. Como eu coloquei, desde o processo de captação ali do funcionário até o processo de desenvolvimento, de treinamento, de evolução desse funcionário, existir sempre elementos de homogeneização do comportamento desse próprio funcionário, diante aí de modelos éticos, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve, de uma forma muito clara, muito transparente. E aí a outra pergunta que você pode me fazer, mas não, Douglas, o que deve conter então num código de ética para que ele seja cumprido de uma forma clara, transparente, dentro das empresas de prestação de serviços? Ora, esse código ele é um instrumento delimitador. Ele estabelece o limite, as diretrizes do sucesso, do desenvolvimento daquela determinada atividade. Não é simples, né? Até porque pode existir ali um conflito interpretativo, e vai existir um conflito interpretativo, né? Mas é uma ferramenta e não existe uma ferramenta melhor hoje mercadologicamente para definir um código de ética. E o que deve conter então nesse código, nessa norma de conduta, de comportamento? Eu estou listando aqui para vocês os principais tópicos a serem considerados. Ele tem que dar exemplos do que a empresa acha de forma correta. Ele tem que ser de fácil leitura, de fácil interpretação, uma charge, um papel colado no meio do corredor e não um book de 70 páginas. Ele tem que ser de fácil leitura. O tom da redação ele tem que ser amigável, tem que ser construtivista, o tom da redação, e não de forma punitiva. Tem que ser endossado pela alçada superior, ou seja, a alta administração tem que dar o exemplo, assim como na casa o pai e a mãe são elementos de exemplo para a criança, né, para o filho. Aqui no ambiente organizacional se dá da mesma forma. Então não é o faça que eu digo ou não faça o que eu faço, senão o funcionário vai olhar e não vai cumpri-lo, porque se A não faz, o B também não vai fazer. Retorno constante do código pela empresa, ou seja, a todo momento você está retroalimentando de forma cultural a importância, a existência, quer numa reunião de meta, quer na contratação de um novo funcionário, deve ser colocado no meio do texto ali, no meio da fala, o conceito do código de ética para que ele nunca fique perdido dentro do ambiente corporativo. Ele tem que ser real, né? Não é uma coisa intocável, né? Fictícia, então algo ali plausível de existência.
A obrigatoriedade da comunicação ela deve ser plena e absoluta, por parte, então, do comprometimento do funcionário. Não é só ler, você lê e diz que você leu, assina ali um documento dizendo que você concorda com tudo aquilo que está sendo apresentado a você. Isso é importante porque amanhã, se você descumprir algum procedimento daquele, o funcionário pode até ser desligado por justa causa, se for o caso, por ele ter entendido, treinado e se homogeneizado com a filosofia da empresa. E por último, né, o envolvimento de todos. O código não é um tom que vem de cima para baixo. Num primeiro momento, ele é apresentado, como eu coloquei, ao funcionário. Mas se a empresa ele é dinâmica, né, a estrutura organizacional é um ser vivo, é uma pessoa jurídica ali viva, ela sofre evolução de crescimento. E essas evoluções, não só na estratégia, nas finanças, na economia, mas também no código de ética. É através dessa evolução, dessa sugestão, dessa percepção dos indivíduos que vai ter uma maior homogeneização do pensamento. O código de ética, então, recapitulando, é uma norma, uma regra, uma ferramenta de conduta para facilitar as relações aí dentro de um ambiente empresarial, quer na área industrial, mas principalmente na área de serviços, tendo em vista que a própria natureza do serviço é algo tão intangível e fica mais difícil você normatizar um procedimento, uma regra, um comportamento. E o código de ética é o elemento chave para garantir essa integridade saudável de acordo com as regras, costumes e valores morais daquele ambiente corporativo. Legal? Eu espero que eu tenha ajudado a você. Se você tiver qualquer dúvida, né, se inscreve lá no canal e aí escreva para mim, que como forma da gente garantir aí uma segurança desse conhecimento que você acabou de adquirir. Legal? Fica na paz, tudo de bom. Tchau!